Exato. Cantu, e para quem deseja abrir uma empresa fora do Brasil, quais são as suas sugestões? Bem, primeiro, fazer um estudo que é o que a gente fez. A gente fez um business plan. Descubra o segredo por trás dos empresários de sucesso. Pré-Papo, o seu canal de negócios. Fala galera, em clima de festa, mostra os bastidores aí. Comemorando a chegada de um empresário americano aqui no Brasil. Na verdade, a saída, né, Cantu? Já tá indo embora amanhã. Bora fazer um pré-papo aqui na improvisada. Cantuário, empresário americano, já foi dono de uma pet shop, né, Cantu? Já abrimos uma pet shop lá. E como é que foi essa experiência? Foi uma experiência interessante, porque, na verdade, um negócio interessante no processo migratório para os Estados Unidos é que a gente tinha que fazer uma... A gente entrou com a cidadania italiana na primeira vez, né? E nós tínhamos que abrir um negócio de algum investimento substancial lá. E por que pet shop? Boa pergunta. Porque nós começamos a verificar vários negócios. Quando a gente tinha que abrir um negócio, a gente começou a investigar, A pesquisar o mercado. pesquisar o mercado com vários negócios. Obviamente, é muito mais fácil você comprar um negócio já andando Sim. do que montar do zero. E aí a gente pesquisou vários negócios de piscina, de tratamento de piscina, de tratamento de jardinagem, de gestão de locação de residencial, curta temporada, longa temporada. Como se fosse um Airbnb, assim? Na época não tinha Airbnb na época, como se né? fosse, Mas como né? se fosse ou para curta temporada mesmo e até mesmo longa temporada, né? Mas o que a gente percebeu era que os negócios que estavam à venda ou que estavam sendo comercializados ali, pelo menos na nossa frente, eram muito frágeis do ponto de vista de negócio em si. Como assim? Vou dar um exemplo aqui de um contrato de piscina que a gente viu. O cara falava assim: eu tenho 1000 piscinas para te vender, 1000 contratos de piscina para te vender. Eu quero X mil dólares no meu negócio e você vai lá e toca. Só que você ia analisar os números desse negócio, na verdade o cara não tinha contrato nenhum com ninguém. Então era tipo assim, era vento. É como se fosse um golpe, assim, mais ou menos. Porque você compra um negócio, no dia seguinte ele está começando a tomar teus clientes e você não tem nada, né? Você pagou por nada. Então, vários negócios a gente viu, em especial em serviço, a gente viu dessa natureza. E aí o que a gente resolveu? E a gente pesquisando, finalmente a gente viu um negócio de Correios. Correios lá é um negócio muito interessante também, porque lá tem a FedEx, tem a USPS, UPS, etc. E tem umas lojinhas... Como se fosse um Sedex aqui do Brasil. Como se fossem os Correios aqui do Brasil, só que lá os Correios seria o USPS. É uma empresa pública, então. A USPS é uma empresa pública e tem as privadas. E você pode ter a sua privada atendendo todo mundo junto. É como se fosse um broker, né, de Correios. E aí a gente viu esse business sendo vendido e fomos visitar. No que a gente foi visitar, esse era uma praçazinha de comercial que é um supermercado chamado Publix lá. E chegando lá a gente viu, foi conversar com o cara não sabia responder nada, mais uma enrolação. Só que aí o cara começou a falar o seguinte: não, mas a área está crescendo. Estava mesmo. E aí ele, vamos aqui do lado com o meu conhecido que eu vou te mostrar. E era uma pet shop. Era uma pet shop. O conhecido dele, que ele foi demonstrar. Fomos lá, entramos na pet shop, aí começamos a conversar com o cara. Já era um negócio que estava andando? Era. Não começou do zero? Você não criou a empresa do zero? Era um negócio que estava lá, não. Era um negócio que estava lá. Estava à venda? Não. A gente só foi... Ele foi mostrar que a área estava crescendo e foi pegar o testemunho de um conhecido dele que era pet shop. Sim. E quando a gente entrou nessa pet shop, eu fiquei observando a porta. Então toda hora tinha um sininho na porta e entrava. Plim! Aí entrava alguém, pegava uma coisa e saía. Plim! 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 A porta tocava o tempo todo. Aí eu, opa, esse negócio aqui é bom. É cliente? Interessante, né? E o cara falando lá, abobrinha da área crescendo e eu focado no movimento. O cara, sem querer, vendeu o negócio Vendeu do o negócio do outro, exatamente. Entendeu? Aí, curiosamente, o cara era brasileiro. O da Pet O dono da Shop. pet O shop. dono da pet shop. A gente falando em inglês, beleza? Aí, peraí,
você, Brasil, Brasil. Aí mudamos pro português, aí nisso o cara que era americano já ficou deslocado, porque ele não falava português. Aí ele voltou pro dele e a gente continuou conversando ali. Você e o dono da Pet Shop? Eu, minha esposa e o dono da Pet Shop. Conversamos e tal, tiramos algumas ideias ali, mas nada, a gente não foi lá pra ver Pet Shop, a gente foi pra ver o negócio do Correio, né? E aí saímos dali, saímos frustrados de certa forma, porque a gente foi ver o correio e viu que era uma furada. O problema é que os camaradas ofereciam algo, como esse outro que tinha colocado da piscina lá, era a mesma coisa de você começar um negócio do nada, Era assim, melhor sozinho. começar do nada. Era começar sozinho do que Pegar esse barco. a proposta que o cara oferecia, que era enganosa. Né? Exato. Você ia pagar vento, né? Você ia pagar uma luva sem existir, né? Exato. Um negócio do zero. Então, com isso, aí saímos frustrados e aí a gente pensou, não, então vamos fazer o seguinte. Aí minha esposa, chegamos em casa, cara, triste, assim, porque, porra, mais um negócio furado, mas tudo bem. Porque é raro a gente se deslocar pra ir, a gente já vê os números, a gente já sabe que é furado. Mas aí, até então vocês estavam sem emprego, vocês estavam ali desempregados. Sim, estávamos no processo de abrir um negócio com visto E2. Entendi. Nós Mas tínhamos- nesse meu momento vocês estavam sendo sustentados através da grana que vocês juntaram. Nossa né? grana, nossa grana. E aí, Então não tinha renda, não, né, até então. não podíamos. Bate até um desespero, né, Couto? O cara, olha só, a grana tá acabando, a gente precisa arranjar logo uma grana. Nós planejamos para isso, então nós estamos no nosso prazo. Entendi. Mas claro, cada dia que passa, Um dia menos. exatamente, é um dia menos. Cada dia que passa é um dia menos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa resolver o teu problema o quanto antes. Quanto antes você resolver, melhor. Se você o tempo passa, vai embora. Não, você não recupera o tempo. E aí o que a gente fez? Aí a Andrea falou assim pra mim: por que a gente não liga pra esse cara? Olha a ideia dela, foi Da maravilhosa. Pet Shop. Por que você não liga pra esse cara e fala pra ele fazer uma parceria? Ah, fazer uma sociedade. Fazer uma sociedade com esse cara? Eu falei, tá louco? Acabamos de conhecer o cara, eu vou ligar pro cara falar. Aí eu fiquei assim, fiquei em silêncio uns 10 minutos. Aí eu pensei, vocês querem saber? Ela tem razão. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Vou ligar pra ele. Liguei pra ele e falei, cara, e aí? Você tá afim de fazer uma parceria? Você nos ensina, a gente te dá um percentual da empresa pra você. Ainda não sei qual percentual. Ele ia deixar de tocar a empresa e ia deixar na mão de vocês. Ele iria nos ensinar a tocar uma pet shop, porque eu nunca tive pet shop. Mas ele ia continuar ativa também? Sim, o negócio dele é dele. Quase que uma franquia. Exatamente. Na linha de uma franquia, você Pagar uma porcentagem para que vocês pudessem tocar o negócio junto. Ele ia ser remunerado com o percentual do business. uma Ele ia botar o negócio. uma negociação mais flexível do que uma franquia, talvez. Exato. E aí foi assim. Aí ele falou, eu topo. Pra minha surpresa, ele falou, eu topo. Na hora, assim, Na hora, na lata. Pra ele Ele não tinha nada a perder. brasileiro com brasileiro, parceria. Ele não tinha nada a perder. Eu tinha a perder. Você Ele estava não. distante dele? Estava próximo? O seu negócio seria próximo do dele? Não, isso a gente nem tinha visto ainda, né? Isso, claro, que a gente ia estruturar tudo e aí a gente ia acertar. Beleza. Ele topou, aí já marcamos reunião na semana para ajustar os detalhes. Algumas coisas acontecem assim sem querer, né? E assim, particularmente, para o negócio não ser aceito por ele, só se ele se sentisse ameaçado com o negócio próximo dele para dividir a renda dele. Exatamente. Se não fosse algo próximo ali, Não. para ele é vantagem, cara. Exato. Não tem o que perder. Exato. E aí o que a gente fez? Fizemos as reuniões, assinamos o contrato, definimos o contrato, assinamos o contrato, definimos as cláusulas contratuais, assinamos, e aí nós evoluímos a partir daí. Não, ele falhou, mas ele... Aí escolhemos um ponto, fomos nas vários pontos, escolher onde abrir tudo, e abrimos. Ah, vocês então criaram uma outra Pet Shop com o mesmo nome. Exatamente. Duas empresas então da mesma, assim, duas filiais. Praticamente tinha o mesmo nome, usamos o nome dele, porque ele fazia um bom trabalho onde ele estava, Sim, sim. e a gente replicou o nome dele em outro local. Ótimo. E pegamos o know-how dele. E aí crescemos ali. Conseguimos crescer. Ele se beneficiou porque ele também, a gente conseguiu ajustar coisas que não estavam legais na loja dele. Então,
ambos, Vocês só aprimoraram, né? A loja. ambos tiveram benefício dessa parceria, né? E crescemos juntos, né? Aí passaram-se vários anos, a gente vendeu a nossa, ele vendeu a dele, ele mudou para Carolina do Norte, ele está em outro ramo também, né? A nossa está lá rodando, a dele vendeu para uma franquia, a nossa não, a nossa a gente vendeu e continua com o mesmo nome, mesmo, igualzinho, Mesma coisinha. vendeu, o pessoal comprou também visto G2 também, o pessoal, um casal argentino comprou e estão evoluindo. Pô, legal demais, Canturu. E como é que vocês fizeram nessa questão da venda? Vocês anunciaram em algum lugar? Bom, O pessoal que correu atrás. Bem colocado. Desde quando a gente começou o negócio, a gente começou o negócio já pensando em vender. Então, Desde o começo. Desde o começo. Desde o primeiro momento que vocês assumiram a empresa, você já tinha essa mentalidade de repassar depois com outra Sim, pessoa. então a gente sabia que tinha que ter procedimentos, tinha que ter processos escritos, descritos, tudo certinho para que quando alguém fosse fazer alguma coisa, tá tudo escrito aqui, ó. Então a gente abriu, coisas que nós fizemos que ele não tinha, a gente abriu loja online, fizemos comércio online que ele não tinha, né? Fizemos delivery, aí nós começamos a gente começou a fazer competição com os grandes. Porque lá você tem Amazon, você tem, aqui vocês não conhecem, mas tem Chewy. Chewy.com é uma gigantesca lá. Então, só que a gente começou a fazer um negócio legal, que lá nos Estados Unidos, e aqui eu acho que também, a comida congelada tem um valor nutricional muito grande pro pet, que é a chamada comida crua. Só que a comida crua é congelada. Como é que tu vai mandar a comida crua entregar em 1, 2 dias, né? 3 dias. Não tem como, tem que ser rápido, né? Você até consegue, mas é caro. Sim, precisa de refrigeração, né? É muito mais caro. Então o que a gente começou a oferecer? Agora nós vamos oferecer entrega, delivery de comida crua. Você pede até 11 horas da manhã, a gente entrega no mesmo dia para você. Então isso Isso de começou motoboy? Mas isso dentro de um raio, né? dentro de um raio. A gente definiu, na região. a gente definiu os CEPs que a gente poderia alcançar ali e fazer a delivery. Nós mesmos fazíamos delivery. Sim. Botava no carro no final do dia e ia embora fazer o delivery. Ia de carro mesmo. É. Tranquilo. Tá, e investimento seu? Qual foi o investimento inicial seu para esse tipo de negócio? Nós colocamos ali inicialmente $70 mil com 30 mil de cash flow. Então $100 mil, vamos dizer assim, arredondando. Cash flow é fluxo de caixa. Então, Mas eu tive o prazer de ver a sua loja assim, mas esse valor que você investiu foi porque também você produziu muita coisa dentro da sua loja. bem colocado. Isso foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá, tudo era muito caro para você fazer. Então, fazer uma bancada, umas coisas, tudo é muito caro. A mão de obra é muito cara lá. Sim. E aí... Lá quem tem empregada na casa, realmente é uma pessoa bem sucedida, né? Não, só quem Só tem top. mais grana aqui para ter. Claro, você pode contratar uma diarista e tal, mas eventual. Mas para ter é muito caro. A mão de obra é muito cara nos Estados Unidos, né? Nos países desenvolvidos em geral. Então, assim, para montar a pet shop lá atrás, no começo, a gente começou a orçar. O que a gente vai precisar fazer? Vamos pintar tudo, tal, colocar aquela confusão toda. Prateleiras. Aí você precisa de mobiliário de Exposição, retail, aqui é varejo. Produto. De varejo, né? Produto, exposição de produto. Precisava das mesas. As mesas para cachorro tinha que ser mesas fortes, porque os cachorros lá são grandes também. De inox. Mesa elétrica, né? Vocês tinham também um ponto de suporte para os animais, como se fosse um hospitalzinho? Não, pronto-socorro? a gente não mexia com veterinária, não. Entendi. Era só tosa, banho e produtos. E produtinhos, né? Produtos. Então, assim, a gente começou até... Foi um equívoco da nossa parte, que a gente pensou que o serviço ia demorar mais do que o produto. Foi o contrário. O serviço... É mesmo, o produto demorou muito mais. O serviço pega muito mais rápido do que o produto. E o serviço ele acaba agregando, fazendo mês a mês. o produto, e aí é o que leva o produto, né? E o produto se vende pelo serviço, porque eu comecei a estudar muito nutrição animal, porque esse cara era um veterinário aqui no Brasil, inclusive, esse sócio nosso, era o Roger, e aí a gente junto começou a se enfiar mais na nutrição animal e ver
quais daqueles produtos que a gente vendia, que eram produtos diferenciados, não eram produtos vagabundos, eram produtos diferenciados no mercado de pet americano. E a gente começou a identificar quais produtos poderiam trazer um benefício maior para os pets dos nossos clientes. Mas assim, a tabela nutricional dos animais é muito diferente dos nossos seres humanos? Total. É? Total. Na quantidade de proteína, de carboidratos, é totalmente diferente, assim. Nós somos omnívoros, né? Comemos de tudo. O cachorro é um carnívoro mais... Chamam carnívoro oportunista, mas é carnívoro. Esse gato, então, nem se fala. Ele gosta muito dessa parte, eu gosto mais de números, né? E faturamento mensal. Primeiro ano, faturamento, né? Começou, belezinha, mas não pagava as contas, né? Beleza. Voltando agora, né, galera? Tamo, poxa, em clima de festa. A gente precisa se despedir das pessoas, já são meia-noite. Então bora dar continuidade aí na nossa conversa. Tanto você falou que tava tendo mais ou menos aí um custo de $70 mil, né, inicialmente, para construir a empresa, mais uns 30 mil de caixa, né, para não deixar como fluxo, certo? Exatamente. No início, quanto é que vocês estavam faturando mais ou menos mensalmente? O início, como todo negócio, é mais difícil, né? Você vai ali, como eu falei, o serviço começou aí devagarinho, complementando a receita. Eu lembro o seguinte, os números exatos eu não tenho na minha cabeça, mas eu lembro que com 7 meses de empresa, eu estava vendo os números entre o que faturava e o que a gente gastava, né? A conta só abaixando, né? Aí, quando a gente bateu nos 6 meses, a conta começou a subir. Então, a curva do numerário, do fluxo de caixa, ela estava decrescente. E aí, quando deu 6 meses, ela começou a ficar crescente. Ou seja, começou a pagar a conta e sobrar dinheiro. Após 6 meses, após um semestre. Após um semestre, aproximadamente. Até lá, vocês só estavam cobrindo os custos. E olha lá. O que entrava para pagar custos. Compensando, né? Aluguel, empregados, etc, né? Então, particularmente, eu considero um prazo excepcional, né? Não, foi bom. 6 meses para você ter um Em 6 meses você cobriu 70 mil que você investiu. Não, veja bem. Começou a trazer resultado, sobrar dinheiro para sobrar para começar a ter o retorno. se capitalizar do que foi investido. Exatamente. Então só após 6 meses que você conseguiu compensar os investimentos, que você foi conseguindo ter dinheiro. Foi o marco zero para começar a compensar. Né? Entendi. Exato. Aí você começa a ver, puxa, tem luz no fim do túnel. Isso aqui não é um negócio furado. Isso aqui não é um negócio que só cai, né? Que o dinheiro só vai embora. O dinheiro começou a recuperar. Aí, nessa curva aí, a gente foi vendo o que a gente podia melhorar. Porque quando você começa a ver o dinheiro entrar, aí você tem novas ideias, você tem um fluxo, uma nova visão mental melhor, né? Sim. Aí você vê o que você pode melhorar, o que você pode aprimorar, etc. E aonde está vindo o melhor resultado. Exato, aí você vê de onde vem o dinheiro para focar mais ali. E no começo assim da empresa, qual que foi sua maior dificuldade? Porque assim, a maioria das empresas tem dificuldade de ganhar nome, de ganhar espaço no mercado. Você, que nem você falou, já tinha pego o nome do cara, né? Então isso já não era mais um problema, de fato. Então qual que era a sua maior dificuldade no começo? A maior dificuldade era nossa mesmo, porque, veja bem, eu mesmo nunca tive um pet shop. Tinha know-how. Eu nunca mexi, aliás, eu não tinha nem pet. Eu nunca fui comerciante de varejo. A gente trabalhou na área de TI aqui no Brasil, mexendo com bancos, né? Então nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós vendíamos serviços para os bancos aqui no Brasil, né? Mas assim, obviamente, coisas completamente distintas, né? Uma coisa que era certa no nosso íntimo era que a gente queria prestar um bom serviço e entregar qualidade para os nossos clientes. Isso era o que a gente tinha certeza. Então a gente buscava produtos bons, de qualidade nutricional boa para os nossos clientes, animais dos nossos clientes. E os nossos empregados, os tosadores, a gente buscava também pessoas que lidavam com os animais de forma adequada, né? E isso foi muito positivo, porque fez com que a empresa começasse a crescer mais rapidamente a partir do 6º mês de existência ali.
vacilamos em algumas coisas, por exemplo, se eu tivesse a noção de serviço, eu teria investido muito mais em serviço inicialmente, teria colocado mais tosadores inicialmente, etc, para subir mais rápido ainda. Essa visão eu não tinha. E infelizmente, felizmente ou infelizmente, aquela pessoa que a gente chamou para nos ajudar também não estava com essa visão assim, né? Ele tinha uma experiência, mas a experiência dele era muito mais empírica e não sistemática. Depois que a gente começou a entrar no negócio, a gente começou a ter uma visão sistemática. E aí a gente passou, por aí, aqui que tá errado. Se eu fosse abrir uma outra, eu faria assim. Sim. Né? Eu faria assim. A Pet Shop durou 6 anos. Na verdade, ela tem até hoje, né? Sim. Então, ela tem até hoje. Conosco, venderam. Sim. Conosco ela ficou 6 anos, 6, 7 anos. Qual foi a melhor época da Pet Shop? Assim, o ano que mais faturou? Não, todo ano nós tínhamos um crescimento de 20% a 30%. Todo ano? Todo Era crescente? Crescente. Todo ano era um crescimento de 20% a 30%. Você sabia que ano que vem seria superior ao ano que a gente está indo? Nós íamos ultrapassar a barreira de $1 milhão de faturamento anual, né? Então, quando a gente chegou na beirada de faturar $1 milhão, a gente falou, vamos vender. Aí, a gente já tinha pensado em vender anteriormente, porque é um negócio que toma tempo, né? Sempre que a gente viajava, a gente estava com a cabeça no negócio, nunca desligava. Então, estava sempre... Vocês venderam por quanto na empresa? Olha, o valor nós vamos deixar isso um pouco de lado, mas para você entender o que a gente fala, quando você tem um faturamento de $1 milhão, lá você vale 3 vezes mais, né? Nos Estados Unidos eles têm toda uma metodologia para fazer esse cálculo. O cálculo de quanto você compra uma empresa que vale tanta coisa, entendeu? Quanto fatura, etc. Isso é de acordo com o faturamento anual. Exatamente. Entendi. Né? Ou seja, o valor de uma empresa é estipulado de acordo com o faturamento anual. Com o que ela gera, né? Sim. Com o que ela gera de negócio. Então, quando chegou nesse ponto, a gente chamou uma pessoa, um profissional chamado um corretor de business, né? Um business broker. E esse cara, a gente já tinha falado com ele anteriormente, quando a gente estava buscando negócios para comprar lá atrás, lembra quando eu falei? Sim. A gente já tinha conversado com ele, a gente achou ele um cara sério, um americanozão lá. E aí nós resolvemos fazer o seguinte, vamos chamar ele e ver o que ele fala do nosso negócio. Sim. Chamamos. E aí ele veio... Qual foi o diagnóstico que ele deu? Pois é, ele veio, olhou, tirou os dados dele lá, porque ele mexe com isso. Sim. E aí foi interessante porque a gente imaginava um número e ele colocou o dobro do número. Pô, que maravilhoso. E aí foi ótimo, porque na hora que ele falou o número, chega eu mesmo dei aquela, sabe, eu olhei pra minha esposa assim, a gente se entreolhou e falou assim, tipo assim, a gente se entendeu, né? A gente se entendeu. Por que vocês venderam, cantor? Por que não deram continuidade? Porque era muito... A gente queria entregar qualidade. A gente quer entregar qualidade e se você... A gente poderia pegar um gerente, colocar lá e falar, toca aí, seja o que Deus quiser. Sim. Mas não é esse o nosso perfil, a gente queria entregar as coisas com qualidade. A gente gosta... Já tá valendo já? Botar o carro do vovô. Pois é, mais uma parada, mas vambora. Pois é, cantor, você falou que não vendeu, você falou que não deixou, na verdade você falou que não deixou de ficar com a empresa justamente por querer entregar serviços melhores. Você viu que caso continuasse com a empresa, não ia continuar deixando esses serviços bons. O que acontece? Você deixou de ficar com a empresa porque você queria manter a qualidade. A qualidade. A gente estava muito concentrado na qualidade, e claro, delegar, existe o processo de delegação, e a gente queria mesmo a gente delegava, né? Não é que a gente não conseguia delegar, a gente delegava, mas, por exemplo, sempre que a gente viajava tinha um problema, começava a aparecer mais probleminhas. Não tinha a mesma qualidade, a gente sempre a mesma excelência. Acontecia algumas coisinhas. E, na verdade, a minha esposa é que mais ficava ali. Então, chegou um momento em que ela realmente atuava muito mais, ela que era a frente da loja, vamos dizer assim, entendeu? Ela era a frente da loja porque ela tinha simpatia ali. Eu sou um cara meio tosco, então eu terminava, né, eu era mais prático. Então tudo que era relacionado aos processos, as coisas, relacionamento, ao sistema, a integração do online, essas coisas todas eu
fazia, inclusive eu que fiz a integração. Bastidores A tecnologia Ela ficava na de... parte dos relacionamentos ali. Ela que tocava a empresa no dia a dia praticamente, né? Então, dava a cara mesmo. No negócio. então, claro que eu ia lá na loja, também ficava lá e tudo, mas ela que estava mais à frente de tudo, né? Na frente ali. Então, quando eu falava, depois o pessoal, especialmente assim, ó, a Andréia, pensava na Andréia, né? E eu ficava ajudando ali, sempre nos sistemas, aquela coisa toda. Eu mesmo trabalhei no desenvolvimento dos softwares para integrar online com a parte de varejo, porque não tinha essa integração. Por exemplo, como é que eu ia entregar um produto que eu não tinha? Porque eu prometia que entregava no mesmo dia. Eu tinha que saber o meu estoque. Se alguém compra na loja, acabou o estoque, eu não tenho mais, eu não posso oferecer online, né? Então tinha toda essa integração que a gente fazia também. Mas enfim, voltando ao business broker lá que a gente chamou, então quando o cara deu o valor pra gente, a gente se entreolhou assim, viu que o negócio era interessante pra gente, Decidiram realmente vender. e avançamos com o processo. Demorou aí uns 8 meses ainda para vender, não é um negócio rápido. Ele que fez a divulgação. Aí ele entra com um processo de divulgação, Entendi. tudo tem um processo também sigiloso, porque os empregados não podem ficar sabendo que você está vendendo um negócio, não atrapalha. Começa a relaxar. A desandar, né? Atrapalha. Então aí Qual que é a margem de lucro que você trabalhava lá? Qual que era o percentual muito bom. do resultado final? Isso é de praxe de mercado, tá? Quando você fala de pet shop, produtos de comida de animal, o alimento, ele gera na faixa de 28 a 50% de margem, ok? 28 a 50% de margem. Comida. Treatzinha e brinquedo é 100%. Ou seja, se você compra por $2, você vai estar revendendo por uns $4, mais ou menos. Treatzinha sim, brinquedo sim. Entendeu? Agora, comida, alimentação. Comida não, comida a margem é mais Você apertada. compra por vende por R$1,30. É mais apertado. Então, Você vende você ganha na quantidade, então, em relação à comida. exatamente. O produto você termina tendo que ter quantidade para poder fazer dinheiro, né? Então, isso. Os serviços não. O serviço já é em relação à prestação do serviço. Você vai pagar ali. Você tem que ter um baita de um estoque, né, Cantu? Porque assim, os tamanhos são muito relativos, né? Existem pinchers, como também existem huskies. Então assim, se você tem uma roupinha para pincher, você precisa também ter uma roupinha pro husky, né? Aí vai a nossa inteligência em saber também dimensionar o estoque conforme a demanda. Isso tudo a gente fazia, toda semana a gente fazia pedido, assim, a gente tinha quase que o estoque just in time, sabe? Acabava, chegava, a gente não ficava com muito dinheiro na A prateleira. programação já no mercado, já lançada e já programada para Exato. chegar, né? A gente tinha vários distribuidores, então a gente já sabia, começava a vender, a gente já alimentava o sistema do distribuidor fazendo pedido. Com fornecedor, né? Com fornecedor. Então, assim, era interessante isso aí. E aí a gente resolveu, depois de um tempo, a gente viu que o número era interessante, a gente resolveu, não, vamos mudar o ticket. Vamos abrir a mente para outras coisas. E aí passamos esse negócio, o pessoal que comprou, a gente até hoje é cliente da próxima loja, a gente leva o nosso cachorro lá para fazer grooming, a gente compra comida lá também, para o nosso cachorro. Mas só que o estoque, às vezes, nem é muito interessante o estoque físico mesmo, até por causa de pragas, de coisas assim. Sim, Você tinha muito problema com isso? Não, Que o rato, ele é um clientão da ração do cachorro. Sim. Mas lá, olha, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, ali, naquela área comercial, a gente nunca teve problema com roedor. Nunca. Mas você administrava o estoque também para que se fosse só o de giro mesmo. Exatamente, Né? a gente não ficava muito tempo, não. A gente nunca teve problema com insetos, sim, óbvio que acontece, né? Mas aí você tem que fazer chama-se o pest control, que é a deletização e tudo da área. De 3 em 3 meses você tem que fazer isso aí. Tem que fazer, não tem jeito. Mas graças a animais rastejantes, roedores, essas coisas, graças a Deus, nunca tivemos. Nunca. Até porque o bloqueio físico é muito bom. Sim. Você tinha venda de a granel ou só mesmo produto embalado? Só embalado. A granel só biscoitinho, essas coisas, né? Que aí não seria o caso a granel, seria unidade, né? Não é grão, né?
Você não tinha aqueles Não, recipientes não, onde não. você vende no peso ali. Não, porque esses são mais fadados a ter Esse contaminação. tipo de contaminação. Exato, né? exato. E a praga também. Né? Exato. Cantu, e para quem deseja abrir uma empresa fora do Brasil, quais são as suas sugestões? Bem, primeiro, fazer um estudo que é o que a gente fez. A gente fez um business plan, né, para verificar onde atuar, qual é o mercado, o que você tem na área. Inclusive, convidaram a gente para fazer esse business plan para uma empresa, um sócio que trabalha com a minha esposa agora na área de corretor de imóveis, que agora ela é corretora de imóveis na Flórida. Ele até queria, ele tem um prédio grande lá, ele queria abrir uma pet shop lá e chamou a gente para fazer essa consultoria. A gente mostrou para ele, ó, tem determinados números aqui que não estão batendo, ele tinha muita concorrência na área, ele terminou... O mercado já estava um pouco saturado já. Ele terminou desistindo da ideia porque a concorrência dele, onde ele tinha o local do prédio, não era boa. A concorrência era forte ali. Então o resultado dele não ia ser tão bom, né? Não que não tenha concorrência existe em todo lugar. Mas claro, quando você pode se deslocar um pouco mais longe da concorrência, melhor, né? Desculpa, voltando à pergunta. Isso, quais são as sugestões? Sim, as sugestões. O business plan, você tem que estudar a área onde você vai colocar a sua localidade, ver ali quanto que as pessoas têm de receita financeira. Entendi. Isso, pelo menos nos Estados Unidos, é muito transparente, porque você consegue acessar dados demográficos. Fazer uma pesquisa de renda na região que você tá. Uma pesquisa de renda, qual é a renda daquela população ali, qual é o perfil de moradia, porque pets, no geral, dão muito mais em casas do que em apartamentos, né? Apartamento o pessoal tem mais gato do que cachorro, e o pessoal que tem gato gasta menos do que tem cachorro, tudo é perfil, tem uma série de perfis. Aí você vai vendo qual que vai ser o ticket médio da sua empresa. Exatamente, aí você vai chegando no seu ticket médio para você ter um número. Dependendo do tipo de negócio que você tiver, ele está dando Exato. do mercado ali de pet. Né? Exato. Todo business, todo mercado tem uma série de variáveis que você tem que avaliar antes de você se aventurar em abrir esse negócio. E só em fazer isso você já gasta dinheiro, porque são estudos, são levantamentos, são materiais que você termina, dados que você às vezes tem que comprar, né, do mercado. E nesse estudo você já gasta um dinheiro e, obviamente, você evita investir em algo que não vai te dar um retorno. Sim, retorno. Cantu, nesses 6 anos que você tomou conta da empresa, qual que foi seu maior erro? E o que você aprendeu com ele? Lidando com empresas, né? Com o comércio, com o business. Olha, meu maior erro foi não ter... foi ter confiado muito no conhecimento da pessoa com quem a gente apostou inicialmente. Não que tenha sido o maior erro, mas eu poderia ter aproveitado mais ele e o próprio business em si para ter uma velocidade maior de crescimento. Eu acho que a gente perdeu muito tempo nisso. A gente podia ter uma velocidade muito maior de crescimento talvez inicial. Até as próprias perguntas de vocês não tenham explorado dele o negócio, como foi o serviço. Né? Exato, exatamente. E Então, às vezes o serviço não era uma coisa que ele queria investir naquilo. Talvez ele até enxergou que era um bom negócio, que trouxesse um bom resultado, mas às vezes o cara não quis. Ele ia falar, pô, não é minha praia, eu não quero isso, eu quero ter uma coisa mais confortável, tranquilo. Vender produto é mais confortável, porque a pessoa entra, pega um produto e sai. E você não depende de um outro profissional. Exato. É chato quando você precisa depender de um outro profissional. Aquilo não está sob o seu controle, sabe? Você depender de outro não é bom. Você ter a gestão das pessoas é mais complicado, né? Para executar determinado serviço. Então, assim, esse eu acho que foi o nosso maior... Não vou dizer erro, mas é o nosso maior, né? Uma lição, né? E, cara, é isso. Para quem for abrir um negócio em especial no exterior, business plan, levantamento de informações, reconhecimento de área local em especial. Sim. E Conhecer o público, né? Conhecer o público da região. Arregaçar a manga e seguir. Teria alguma objeção de citar o nome da loja lá? Não, chama-se Lepup. Lepup? Lepup Pet Supplies and Grooming. Lepup. Bacana. Fica onde lá, Cantu? Hã? Fica onde? Qual é o bairro? Hoje ela está em Claremont. Claremont. É uma cidade chamada Claremont. Fica no sul, no norte? Não, é no leste, na Flórida Central. Fica próximo de Orlando, inclusive, Claremont.
Falando Qual é em o nome de relação... novo? Desculpa. Claremont. Claremont. Não, É que isso meu deve ser inglês verdade. é uma maravilha. Falando agora em relação ao faturamento mensal, Catu, mais ou menos, se vocês vendessem 10 mil, se vocês faturassem 10 mil, Dólares. 10 mil dólares, quantos mais ou menos por cento era de serviço e quantos mais ou menos por cento era de produto? Depois que a empresa passou o primeiro ano, ficou quase 50-50. Então era praticamente a mesma coisa. É, porque a gente promoveu muito a venda do produto, lembra que eu te falei? Sim, você falou. Então, a gente sabia que quando o serviço vinha, a gente tinha que Vendia o aproveitar aquele produto, momento sim, para sim. vender o produto. É um gancho. Não porque a gente queria fazer venda casada, mas para melhorar a qualidade de vida do animal e do dono do animal também. Porque quando o cachorro tem uma pele melhor, um pelo melhor, etc., eles levam mais tempo até para fazer o grumo. Quando não tem, eles têm que ficar voltando mais frequentemente, inclusive. Isso ia contra o serviço, mas ia em favor do produto. Então assim, se vocês faturassem 10 mil, 5 mil era de serviço e 5 mil era também de produto. Uma coisa levava a outra. Houve uma variação mais pro final, quando a gente deu mais ênfase no serviço, que aí ficou tipo 60-40 no serviço. Só não me recordo se você mencionou o percentual de lucro que era. Eu não recordo. Se você falou, acabou que eu De serviço, perdi. o serviço gira na faixa de 50%, né? O serviço sempre gira na faixa de 50%, Você falou, você comentou. Falou. E como é que é em relação aos impostos, Catu? Imposto, você paga. De produto, quem paga na verdade é o consumidor, né? Então, é o chamado sales tax. Sim. Quem paga diretamente na boca do caixa ali é o consumidor, a gente só repassa para o Estado todo mês. No final do ano, você faz a verificação de quanto que a empresa faturou ou não, e isso vai carregado na pessoa física em cima dos sócios. Aí você né? paga uma porcentagem em relação ao faturamento. Aí junta isso com outras receitas que você pode vir a ter, isso gera quanto que imposto que você vai pagar. Então, nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui do Brasil com relação a isso, porque a empresa em si não vai pagar o imposto. É muito mais fácil, prático e também rentável, né? Vinculado à empresa seria em faixa de quanto? Não existe, porque depende da pessoa física. Vamos dizer assim, vamos dizer que eu sou sócio com uma outra pessoa que que tem um faturamento gigante. De outra coisa, ok? Então, o Amaro é meu sócio, entramos aqui de sócio. Eu só ganho o que eu tenho da empresa, vamos dizer. E o Amaro ganha dessa empresa A, da empresa B, da empresa C, da empresa D. Então ele tem muito mais receita do que eu. O percentual de imposto seu vai ser muito maior do que o meu, porque você tem um percentual de renda, de receita, maior. Então, no final das contas, a sua receita, o seu percentual vai ser maior do que o meu e estamos na mesma empresa. Mas, perfeito, mas assim, vamos considerar que nós temos a mesma empresa só. O percentual com relação àquela empresa, porque assim... Vai variar de acordo com mais uma vez, o resultado. Então vamos supor que a empresa faturou, sei lá, sobrou 100 mil. Nós só temos isso de ganho, é o nosso negócio, é a nossa fonte de renda. Suponha que eu tenha faturado 100 mil dólares, você tenha faturado 100 mil dólares de líquido, né? Isso vai cair num chamado faixa, Qual? nas faixas de imposto de renda, que, se eu não me engano, está na faixa de 20% a 22% hoje para 100 mil dólares. Certo. Tá? Se eu não me engano. Isso por ano. Por ano, entendeu? Entre 20 e 22 por ano. Aqui é por mês, né? Aqui no Brasil é por mês, né? É por ano também. Tá? Então fica, né? É por faixas, né? Sim. Então por isso que quando passa da empresa para a pessoa física, depende do indivíduo, porque o indivíduo, se tiver outras receitas, ele vai aumentar a faixa dele vai cair para outra percentual. Entendeu? Depois da Pet Shop, então, ele continuou no ramo dos negócios, né? Hoje vocês mexem com imobiliária. Isso. A minha esposa, ela é licenciada, né? Uma corretora licenciada na Flórida, né? Eu fiquei correndo por fora nesse ramo, porque eu me aventuro mais nos negócios que estão. Ela tem que seguir os padrões da corretagem, do processo imobiliário, né? Então ela vende imóveis de terceiros, busca... Como é que vocês estão por dentro desses imóveis, dessas galinhas mortas? Porque, querendo ou não, vocês têm que comprar para revender e tirar um lucro em cima disso? Não necessariamente. No processo de corretor de imóvel, você pode comercializar imóveis de terceiros, né? Mas o nosso... uma comissão por cima. Exato. O nosso foco é exatamente esse, a gente buscar oportunidades e alavancar financeiramente em cima dessas oportunidades. Sim. Agora, um processo que a gente tem
como efetivo é comprar e vender lotes em determinadas áreas que têm desenvolvimento, crescimento imobiliário bom lá na Flórida. E aqueles lotes que a gente vê que tem um potencial maior de facilidade de venda, maior liquidez, nós construímos sobre esses lotes casas. Já vende pronto. E já vendemos casas Vocês têm a prontas. própria equipe, a própria mão de obra? Não, o a próprio gente pessoal incorpora, a constrói? gente contrata construtoras. Vocês terceirizam? Exatamente. E contrata uma construtora e a gente vende, ao término, a gente vende esse imóvel para terceiros. Ou seja, vocês compradores gerenciam a americanos. construção. Exatamente. Vocês administram. Exato, a gente fica em cima da construtora para ver se está tudo no padrão. Se a casa é como se fosse nossa, né? Se eu moraria nessa casa, sim ou não? Não. Então não tá bom. Aí Tem vocês que corrigir. contratam os arquitetos, Isso. os engenheiros. Já tem os planos, tem as plantas, então as plantas a gente define quais plantas a gente quer trabalhar, qual casa, como que a gente quer o acabamento da casa, tudo isso aí. E aí a casa sai e a gente vende no mercado imobiliário americano para americanos mesmo. Nosso público é americano. Quais são os seus tipos assim de imóveis, Cantu? Quais são os casas. imóveis que vocês assim têm preferência em construir? Porque querendo ou não, depende muito do ticket médio do seu público, né? Exatamente. Se você constrói uma casa de 1 milhão e não tem público para comprar, fica lá parada. Exatamente. Hoje em dia vocês têm construído mais casas do que? De 500 mil, de 300 mil? Não, nosso foco está na faixa de casas na ordem de 300 mil. A gente chama de low 300, né? Que é entre 300 e Não 350. são tão grandes ali. 300, 350, numa área que tá havendo um desenvolvimento muito grande e que os americanos estão migrando para essa área em virtude do alto preço, houve uma valorização muito grande de imóveis em toda a Flórida, nos Estados Unidos inteiro como um todo, mas na Flórida também. E as pessoas estão saindo de determinadas concentrações onde o imposto de propriedade ficou muito caro Indo pro entorno. e indo para determinadas regiões onde o preço é mais acessível. Acessível. E aí ali essas pessoas estão se instalando porque tá havendo muitas empresas abrindo centros de distribuição ali. Então as famílias estão se migrando para ali, comprando casas com preços mais acessíveis e tendo uma qualidade de vida boa, porque é uma área aberta. Se vocês se revendem por 350, mais ou menos, Cantu, quanto é que vocês têm que investir? Isso já incluindo tudo. Hoje um projeto desse gira na ordem de uns 245 mil dólares. A gente, entre terreno e construção, a gente coloca 245 mil dólares e está vendendo a casa por uns 310, 320. Então dá para tirar mais ou menos em uns 20, 30%. Na faixa de 40%. 20%, exatamente 20%. isso. Entre 20%, entre 19 e 21, varia de E acordo. quanto tempo demora para construir uma casa dessa? Hoje o nosso projeto está na faixa entre 10 a 12 meses que a gente pede. Na verdade, Então vocês estariam ganhando mais ou menos 100 mil reais durante um ano. Isso com a construção de uma casa. Isso, os 20%. Entendi, mas vocês chegam a fazer mais de uma casa? Sim, sim. A gente, Assim, no mesmo momento? sim, a gente vai, depende da Tem equipe oportunidade. para tudo isso? Tem Sim, equipe, tem galera? tem sim. Então é uma área muito boa, né, É Cantu? uma área muito boa, uma área com desenvolvimento amplo. E o que a gente vem buscando também, claro, o dinheiro é finito, né? E a gente busca investidores também. Com certeza. Então aqui no Brasil, muita gente que quer dolarizar, né? Termina trabalhando com a gente. Nós temos investidores hoje que mandam dinheiro para lá para justamente abrir empresa. A gente abre uma empresa e essa empresa é que é dona da casa. Então, quando a gente constrói, toda a construção fica em nome dessa empresa que tem os seus sócios, né? Então não tem aquele risco de a construtora assumir o controle. Não, a casa, o terreno já é registrado no nome da empresa, que o sócio participa, o investidor sócio, né? Participa para construir aquela casa. Então tudo fica em cima ali. Tem mais algum ramo que hoje vocês estão lidando? Ou só com esse da imobiliária, da construção de Não, imóveis? basicamente é a corretagem, a compra, venda de terrenos e construção. E queremos aí expandir para algumas coisinhas a mais que estamos analisando. Vocês alugam também? Hoje vocês têm imóveis? A gente tem imóvel alugado hoje. Né? Ah, legal. Então Nossa. vocês alugam, vocês constroem, vocês vendem também. Sim. Fazem de tudo em relação a casas, apartamentos e imóveis. Exato. Apartamento a gente está evitando, mas é mais casa. Mais mesmo. casa. É. Pega um lotezinho ali, dependendo do valor, já faz também uma casa para que vocês possam ter um retorno muito maior em cima. né? Exato. Onde a gente vê que tem um retorno mais interessante, a gente vende. Onde a gente, por exemplo, a gente tem uma região ali que vale a pena alugar. E aí a gente tem uma casa alocada, aí sim, pode investir Imóvel ali. comercial, vocês
Comercial é uma outra pegada, né? Outra área, né? É interessante, mas a gente precisa se aprofundar mais. A gente ainda não tem um aprofundamento muito grande em relação ao imóvel comercial, não. Mas é um negócio É interessante. que às vezes é um imóvel mais fácil de construção, né? Construção, ele é mais robusto, ele é mais robusto, ele é mais Mais robusto. robusto, mas assim, você tem 4 paredes, né? Às vezes. Né? Ah, sim, é um... Constrói uma estrutura que é mais simples, Mais simples, e, é verdade. e mais ligeira para fazer, né? Ela é mais robusta, só que assim, é caro, né? É bem mais caro porque o lote é mais caro, Ah, sim. tudo é mais caro. E vocês mexem com esse ramo há quanto tempo, Catu? Agora, bem, na verdade, com relação a imóveis, a gente mexe desde quando a gente saiu do Brasil, né? Então a gente já mexia com imóveis Então, aqui no enquanto Brasil. vocês tinham uma pet shop, vocês também já mexiam com imóveis. Aqui no Brasil, a gente sempre investiu com imóveis, né? Então, a diferença foi que quando a gente estava com a pet shop lá, a gente começou a ver a possibilidade de a gente sair daqui e migrar tudo para lá, para a gente fazer lá. E aí vimos essa possibilidade e começamos a fazer lá. Então tem muitos anos que a gente mexe com Já imóveis. tinha um know-how, já tinha experiência, né? Isso sim. E aí nos Estados Unidos a gente foi aprimorando mais. Foi aprimorando. Agora. Muita diferença do Brasil pra lá? Sim, muito. É mesmo? Bacana. Muita diferença. Acho demais. que essas diferenças a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Já passamos aqui de meia-noite, precisamos dormir. A última perguntinha, qual é o seu conselho para um jovem empreendedor assim como eu? Para os jovens empreendedores. Cara, o mundo hoje é muito diferente do que o mundo de 10 anos atrás, né? Então hoje você tem aí uma mídia, um alcance de massa mundial aí até, né? Aqui nós estamos limitados na língua portuguesa, pelo fato da gente estar falando em português aqui, nada impede de um subtitle em inglês aí estar espalhando isso aí por aí, mas você hoje tem um alcance mundial, na palma da mão. Então a gente só tem que ter criatividade de fazer a coisa acontecer para chegar a ter um alcance aonde você queira. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Hoje com ferramentas de IA, com ferramentas da internet, o céu é o limite. Então é aquilo. Primeiro você tem que fazer o que você quer, que você gosta. Você acha que é legal para você. Porque a pior coisa é você fazer um negócio que você não gosta, não quero mais. Por isso que a gente vendeu, não quero mais. Vendemos, vamos partir para outra. Né? Hoje a gente está construindo imóveis e vendendo na Flórida. Então amanhã pode mudar de novo, nada impede. Né? Então assim, você tem que fazer uma coisa que você goste e usar as ferramentas, as tecnologias existentes para você alcançar, fazer negócio. Com certeza. Cara, se deixar a gente passa aqui de 2 da manhã, já estamos dormindo aqui na mesa. Um clima super descontraído e totalmente fora do padrão. Catu, obrigado por participar. Vamos ver se vai pro ar e tamo junto, galera. Valeu. Falou.